nós vamos olhar uma parábola específica. E eu queria convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia. Pode mudar, Filipinho. Em Lucas capítulo 15, dos versículos de 11 a 31. Lucas capítulo 15, dos versículos de 11 a 31. Nós vamos falar um pouquinho hoje da parábola do filho pródigo, ou o filho perdido. Lucas, capítulo 15, dos versículos de 11 a 31. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Lucas 15, 11 a 31. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho ainda estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Fechar os nossos olhos, vamos orar, irmãos? Santo e amado Deus, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Eu peço agora que o Senhor aquiete os nossos corações, Deus querido, e que a gente contemple a beleza dela, Deus, sendo confrontados, arguídos, ou talvez, Deus, encorajados por aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, Pai. Eu clamo ao Senhor apenas que saiamos daqui transformados pela Tua palavra, porque estamos aqui por esse motivo, Deus, para Te adorar, para Te cultuar e sermos alimentados pelo Senhor, Deus. Fala conosco, ilumina a nossa mente, capacita a mim, Senhor Deus, na transmissão da Tua palavra e capacita os meus irmãos, Deus, iluminando, Senhor Deus, mente e coração para a compreensão dela, Deus. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.
Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto clássico, um texto talvez muito conhecido por você, um texto que provavelmente você já ouviu muitos pregadores, professores trabalharem esse texto, e provavelmente nós já ouvimos muitas histórias também sendo contadas sobre esse texto. A maioria dessas mensagens, desses estudos, normalmente trabalham a ideia do crente que decide viver uma vida longe do Senhor, ou do seu pai, e a postura do pai diante do regresso do filho. Mas hoje eu queria propor para os irmãos que nós olhássemos uma área diferente. Nós precisamos entender, irmãos, por que Cristo estava ensinando essa parábola aos seus apóstolos, aos seus discípulos e à multidão que estava ali em volta dele. E a resposta, uma resposta rápida a essa questão nós encontramos no capítulo 15 que nós lemos, nos versículos 1 e 2. Os irmãos podem acompanhar aqui comigo. O texto diz o seguinte, um pouquinho, os versículos anteriores ao que nós lemos. Todos os publicanos e pecadores estavam ali em volta de Jesus, reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Interessante que nós também chegamos a um ponto, irmãos, na nossa vida cristã, diante das circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia, que passamos também a questionar Deus, ou questionar às vezes Cristo, do porquê nós vemos Cristo andando no meio dessas pessoas tão ruins, tão pecadoras, tão não merecedoras de Deus, da misericórdia de Deus. A dureza do coração do homem, dureza provocada pela cegueira que o pecado produz, irmãos, faz com que o homem não entenda que foi por pecadores que o Senhor Jesus Cristo veio e morreu na cruz. Na realidade, nós sabemos intelectualmente isso. Nos foi apresentado isso quando recebemos Cristo Jesus, no dia que alguém nos apresentou essa verdade. Mas com o passar do tempo, ao olhar para as pessoas que ainda não entregaram o coração a Cristo, nós ficamos procurando qualidades. Ficamos procurando alguma coisa que essas pessoas poderiam então oferecer a Cristo ou acrescentar à nossa vida como igreja, que tornasse essas pessoas merecedoras da graça e da misericórdia de Deus. Os irmãos vão concordar comigo que a nossa amnésia espiritual, e nós estamos falando hoje na classe dos adultos um pouco a respeito disso, ela provoca em nós um esquecimento da condição espiritual que nos encontrávamos quando ainda Cristo não havia vindo diante de nós e oferecido perdão pelos nossos pecados. E vira e mexe nos deparamos julgando as pessoas à nossa volta. Julgando se de fato as pessoas são merecedoras ou não do perdão de Deus. Eu já presenciei, e para minha vergonha já fiz isso algumas vezes, colocando um peso maior no pecado dessas pessoas e não acreditando em arrependimento genuíno ou em transformação, em mudança real de vida, de atitudes. Jesus olha para o coração desses fariseus, irmãos, e decide falar um pouco sobre esse assunto, que mais tarde ele iria expor assim de forma tão clara para aqueles ouvintes que estavam ali em volta de Jesus. Jesus trata sobre arrependimento com esses homens. E uma vez Jesus tendo esse foco, eu queria convidar os irmãos a fixar a nossa atenção nessa noite no arrependimento que essa parábola nos propõe. E eu queria ler novamente com os irmãos os versículos agora de 17 a 24 somente. Diz o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados.
A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda ao longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Meus irmãos, com essa leitura um pouco mais específica aqui de Lucas, capítulo 5, eu queria propor para os irmãos que trabalhássemos com essa expressão arrependimento essa noite. Retirando dessa palavra, na realidade, retirando desse texto, princípios importantes para que a gente compreenda de fato o que é arrepender-se diante de Deus. O primeiro princípio que eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite, que o texto nos apresenta, é que arrependimento não é remorso. O jovem precisava tomar uma decisão, irmãos. Esse jovem, ele queria viver sozinho, sem ter que dar satisfação a ninguém nesse momento da vida dele. Ele queria tomar decisões, viver a sua vida, principalmente alheio a qualquer coisa que viesse da parte do seu pai. E você encontra isso no versículo 12, base para aquilo que eu estou lhe falando. Para ele, liberdade resumia-se em direitos, em prazeres que o seu coração ansiava. Para ele, ser livre, tomar suas próprias decisões, estava associado a bens que ele possuía. Provavelmente passava na mente desse jovem rapaz: se eu tenho uma vida de liberdade para desfrutar, por que me manter, continuar debaixo da mão do meu pai? Talvez esse era um questionamento comum na mente, no coração desse jovem. Eu já sei cuidar de mim mesmo. Hoje eu tenho tudo o que eu quero. Eu já conquistei todas as coisas que eu planejei, que eu sonhei. Eu posso ser senhor de mim mesmo. Observe de novo comigo o versículo 12, meus irmãos. Onde nós já encontramos um rapaz aqui obstinado, que precisava de fato ter os desejos do seu coração saciados, mas saciados com urgência. E que, abrindo mão daquilo que realmente produzia segurança e paz, ele chega à presença do pai e diz: olha, eu não quero mais viver com o Senhor, pai, eu quero a minha parte da herança, me dá aquilo que é meu. Uma coisa que me chama muita atenção nessa parte do texto, é que esse jovem rapaz, ele deixa rápido, muito claro as intenções ali do seu coração. Mas eu queria chamar a sua atenção para o coração duro desse jovem. Um jovem que já não mais sentia prazer nos conselhos, já não se sentia mais à vontade em conviver aos pés daquele que provia absolutamente tudo para ele. O desejo do seu coração não era mais da condição de sujeito, de dependente, de submisso. O desejo dele agora era reivindicar direitos de algo que ele cria ser do seu merecimento. E o versículo 13 mostra para a gente que essa vontade do rapaz, ela é satisfeita. O texto diz que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, a parte da sua herança, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Meus irmãos, provavelmente havia tanta murmuração, havia tanto desrespeito nesse momento, nesse convívio familiar, tanta manifestação de ingratidão, de insatisfação, de insubordinação. Provavelmente os olhos desse pai haviam contemplado tantos momentos de flerte com o pecado, que o pai decide, sem reclamar, sem questionar, atender ao pedido carnal desse jovem. Isso me chama muito a atenção, meus irmãos.
Nós não vemos o pai aqui agarrando as vestes dele, tentando segurá-lo dentro de casa, criando situações diferentes para dar algum tipo de entretenimento novo para esse jovem rapaz. Ou o pai então fica trazendo à memória dele a lembrança de todos os momentos bons que eles passaram juntos. Eu não estou falando de que esse pai não estava sofrendo. Estou falando que esse pai atendeu aos desejos do coração do seu jovem filho. E o que me chama a atenção nesse versículo 13 é que esse jovem não apenas decide viver longe do seu pai. Na realidade, fora da proteção do seu pai. Mas o texto nos diz que ele procura um lugar distante, sem nenhum tipo de vínculo físico. Um local onde o seu contexto, os seus relacionamentos, não lembrassem absolutamente nada no convívio pessoal com seu pai e a sua casa. Meu querido irmão, eu afirmo aos irmãos que é exatamente isso que o pecado produz no nosso coração, quando insubordinados decidimos viver longe dos caminhos do Senhor. Veja bem, você pode estar pensando duas coisas agora, nesse momento. Poxa, pastor, eu precisava ouvir essa palavra, porque eu estou há muito tempo longe do Senhor, do meu Deus. Eu tenho tomado há algum tempo decisões erradas, eu tenho deixado de ler a palavra, eu tenho deixado de congregar como igreja. Pastor, a alegria que eu sentia na minha salvação, pastor, nem penso nisso. Eu já estou tão envolvido com as coisas do mundo, eu estou tão envolvido com as coisas lá de fora, com as pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus. Pastor, nem sequer eu penso em Deus e faz muito tempo, e eu tenho sofrido as consequências da solidão, porque eu posso estar no meio daquela multidão, mas eu sei que aquele lugar não é meu. Eu posso estar sofrendo fisicamente com decisões erradas que eu tenho tomado no meu passado tão recente e que agora estão vindo sobre a minha vida como uma avalanche. Ou você pode estar aqui nessa noite pensando, não, mas eu estou aqui dentro da igreja há um bom tempo. Mas a minha pergunta para você é, há quanto tempo o seu coração não está na presença do Senhor? Faz quanto tempo que você não sente fome e sede da palavra de Deus, a alegria de pegar sua Bíblia e contemplar a beleza de Cristo? Adorá-lo pelo seu senhorio, pela sua soberania, desejar de fato ser igreja, não apenas um membro, comprometido no domingo à noite de vir, sentar e ir embora, mas alguém compromissado com Deus e com a sua palavra, de levar o evangelho ao perdido, de edificar a vida dos seus irmãos com os dons e talentos que Deus lhe presenteou. Esse rapaz não apenas decide viver longe ou fora dos cuidados do seu pai, mas ele parte para um lugar bem longe daquele que o mantinha protegido, o mantinha seguro, o mantinha vestido. E meus irmãos, eu confesso aos irmãos que todas as vezes que eu olho essas parábolas, eu não consigo pensar em outra pessoa a não ser a mim mesmo. Como eu luto no meu coração o tempo todo em querer satisfazer e querer aquilo que, na realidade, querer que o Senhor fique bem longe dos desejos carnais que eu quero suprir naquele momento. Abrimos mão do nosso relacionamento como igreja. Tentamos esquecer tudo aquilo que nós já ouvimos, nós já recebemos, nós já aprendemos de Deus. E o mais interessante desse processo de amnésia espiritual é que nesse processo a gente sempre pensa que uma vida longe do Senhor dará certo. Que agora que decidimos viver então por conta própria, sem ter que prestar contas a ninguém, sem ter a minha consciência me acusando, a irritante presença de Deus o tempo todo apontando os meus erros, a cobrança chata, exaustiva da igreja sobre mim,
Agora eu vou ser feliz. Não, pastor, mas com aquelas pessoas lá que não deu certo, que arrebentaram a cara e voltaram para o Senhor. Não, comigo é diferente. É isso que o pecado faz com que pensemos. Acontece, irmãos, que inevitavelmente, e de fato, é inevitável, a vida longe do Pai para esse jovem rapaz aqui não proporcionou as oportunidades e a liberdade que ele achou que teria. Com o passar dos dias, o texto nos informa que as novidades carnais, a falsa alegria, os amigos constantemente batendo ali nos nossos ombros, os convites inegáveis da nossa parte, as festas que produziam algum tipo de satisfação rápida para a minha carnalidade, para a minha imoralidade, para o meu coração longe do Senhor, começam agora a produzir estragos gigantescos, estragos profundos. E com o passar dos dias, esse rapaz, a sua vida agora se resume em solidão, tristeza e humilhação. Observe os versículos 14 a 16 comigo, irmãos. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar, o que diz lá? Aquilo que até então era plenamente suprido, agora é um vazio. E o texto continua, por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Até então, lugar de honra, ao lado do pai, de fato, como senhor da propriedade, tendo sobre a sua responsabilidade escravos, servos. Agora não passa de um cuidador de porcos. A sujeira é tamanha ao ponto desse rapaz pensar na possibilidade de se alimentar com aquilo que os porcos estavam comendo. E o pecado produz isso, meus irmãos. O pecado faz com que a gente olhe para as ofertas do mundo e pareçam para a gente baús recheados de tesouro, coisas que Deus, a palavra jamais poderia nos oferecer. E quando então tiramos aquele véu, né, que aparentemente fazia alguma coisa brilhar ali dentro, a gente vê que dentro daquele baú só tem podridão. De servos do Senhor, supridos em todas as nossas necessidades, nos colocamos na condição de porcos, comendo lixo, resto. Meus irmãos, olha que situação esse rapaz chegou. Eu queria que os irmãos observassem bem aquilo que o pecado produziu na vida desse jovem rapaz. Que vergonha e que humilhação para ele, o homem que só queria ser feliz, o homem que só queria ser respeitado, ele queria ter a sua liberdade assistida, respeitada pelas pessoas à sua volta. Agora ele tem que comer lixo com porcos. A parábola diz para a gente que esse rapaz, rapidamente percebendo isso, se arrepende do que havia feito. E o versículo 17 nos afirma que, caindo em si, e eu queria chamar a sua atenção para essa expressão. Cair em si, irmãos, nesse texto está associado àquilo que nós estamos trabalhando nessa noite, a palavrinha chamada arrependimento. Aquele momento da nossa vida espiritual, quando nós decidimos nos afastar de uma vida com o Senhor e nos entregar nos desejos mentirosos do nosso coração, ou os desejos, ou as fantasias que o mundo nos ofereceu. Eu estou falando daquele momento que a gente para e diz assim, eu não acredito que eu pequei contra o meu Deus. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com essas pessoas? Esse lugar não é meu. Esses relacionamentos não fazem parte da minha vida.
esses projetos, essas decisões, elas estão me matando a cada dia e me afastando do Senhor. Irmãos, por arrependimento, por favor, Felipe, eu queria definir com os irmãos que seria um sentir pesado, um pesar por uma falta ou um erro cometido, mudança de procedimento ou parecer. Irmãos, eu não estou falando de remorso. Aquela culpa que faz a gente pensar, puxa, decidi uma coisa errada, que chato. Vamos ver até onde isso vai dar. Ó Deus, desculpa aí, viu? Eu estou falando de arrependimento genuíno e santo. Arrependimento provocado, irmãos, por um reconhecimento do homem, um reconhecimento pessoal em relação à sujeira, ao estado do seu coração, que o impede de se aproximar de um Deus completamente santo e Senhor. Eu estou falando de um arrependimento genuíno e santo, que promove um olhar pessoal, íntimo, para dentro de mim mesmo. E um detectar no meu coração quais têm sido as áreas que me impedem de obedecer e viver de fato pela eternidade em satisfação e alegria. Percebam comigo que remorso também tem a conotação de sentir peso por algo que a gente cometeu ali de errado. Mas em relação, ou diferente de arrependimento genuíno, o remorso não produz mudança. O remorso apenas ele produz um sentimento de derrota. Um sentimento de chateação e insatisfação com os resultados das suas más escolhas. Pecado, irmãos, a gente precisa entender que pecado, primeiramente, é uma ofensa pessoal a Deus. Não tem como a gente, depois de pecar, olhar para Deus e falar, ó, desculpa aí, vou retomar minha vida como se nada tivesse acontecido. Não tem como a gente pecar contra Deus, decidir nos afastar de Deus por um período, me entregar aos desejos da carne e os desejos desse mundo, e depois voltar para Deus lá na igreja, né, com aparência de piedade, mas com um coração orgulhoso, e ao invés de confessar os nossos pecados a Deus, de nos arrepender e pedir mudança de atitude, a gente joga um paninho quente e finge que nada aconteceu. Nós encontramos o arrependimento genuíno no exemplo desse rapaz da nossa parábola. Quando confrontado com a realidade devastadora ali do pecado, meus irmãos, ele não apenas cai em si, tem um sentimento, um pesar na sua mente, no seu coração, mas a partir de uma reflexão honesta da sua atual condição, ele parte para ações para restaurar o relacionamento rompido com o Pai. Nesse processo ele reconhece a sujeira que ele se encontra, o estado de podridão e humilhação, e que pecou contra o seu pai e parte para resolver. Observe os versículos 17 e 18. Ele pensa lá, quantos os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me pôr a caminho, eu voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. O texto não diz para a gente que ele chega lá e diz assim, ó, pai, desculpa, foi mal aí, vamos fingir que nada aconteceu? Ó, eu não tenho muito, tenho umas 3 moedas aqui, eu sei que o senhor me deu mais, mas o coração do senhor é de pai mesmo, perdoa aí. A gente faz isso com Deus, meus irmãos. Nós ofendemos o caráter santo de Deus, o negamos porque nós já conhecemos a palavra. E depois a gente volta diante de Deus sem arrependimento,
talvez com um pesar, ou por medo das consequências que virão das minhas decisões, a gente volta para Deus e diz assim, ó, desculpa aí, Senhor, finge que nada aconteceu e está tudo certo. Ó Deus, estou entregando a minha ofertinha de novo, hein? Meus irmãos, a Bíblia nos diz aqui que o arrependimento genuíno levou esse rapaz a contemplar a verdade. Ele reconhece que não existe nada melhor do que viver perto do Pai. Arrependimento genuíno produz isso. Não existe arrependimento quando a gente peca, pede perdão e volta de novo para o mesmo pecado. Não existe arrependimento genuíno quando a gente reconhece o pecado, confessa a Deus e mantém os mesmos relacionamentos, frequentando os mesmos lugares, me envolvendo nas mesmas porcarias. Não, para o arrependido genuinamente, o melhor lugar é estar novamente na presença do Pai. Para aquele que se arrepende genuinamente, ele reconhece que somente em Deus há felicidade plena. Somente em Deus há fartura. Somente em Deus há limpeza diária, de coração, de mente. Só em Deus há santificação. E tendo recebido tudo isso, esse jovem diz, miserável que sou. Nem digno do seu perdão, Pai, eu não sou. Nem digno de ser restaurado à condição de filho, eu não mereço. Isso é arrependimento genuíno, irmãos. Arrependimento genuíno é quando a gente não consegue nem orar às vezes. De tamanha vergonha que nós estamos diante da presença do Senhor. É de não conseguir encontrar nem palavras por conhecermos a Deus e termos o ofendido tamanha, de tal forma, que a gente não consegue nem chegar na presença de Deus sem que Deus levante alguém que nos direcione nesse processo. Versículo 19, ele diz o seguinte, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trate como um escravo, como um empregado. Arrependimento genuíno, meus irmãos, ele faz com que eu pense no peso do pecado e deseje sair dele. Não tem, como eu disse, a gente confessar os nossos pecados e continuar mantendo o mesmo tipo de vínculo que nós mantínhamos quando estávamos longe do Senhor. Jesus está ensinando aqui os seus ouvintes que para chegar diante de Deus eles não contavam com a posição humana que o indivíduo possuísse. Que para chegar na presença de Deus não importava a princípio a sua religião. Não confundam isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que Deus está em todas as religiões, não. Mas estou dizendo que a religião não salva. Jesus está ensinando seus ouvintes aqui, irmãos, que o homem para chegar diante de Deus, ele não pode contar com as suas qualidades, mas com um coração realmente arrependido, reconhecendo a sujeira dele e desejando ser limpo. Meu querido irmão, quando você peca, tem havido arrependimento genuíno? Para pensar na sua semana. Quantas vezes você pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Os nomeou. Se sentiu de fato sujo, humilhado pelo pecado. Ao ponto de talvez nem sequer ter conseguido dobrar o seu joelho para orar. Tamanha vergonha. Na sua semana, quantas vezes chegou para Deus e disse assim, ó, Senhor, desculpa aí, porque agora eu estou indo para a igreja. Eu não posso chegar lá na igreja com peso nas minhas costas. Estou falando de um olhar internamente, meus irmãos. Um desejo do teu coração durante a semana de ter contemplado a sujeira que o pecado proporcionou e ter rejeitado diante da presença do Deus que você confessa ser o seu Senhor e Salvador. Não tem como a gente continuar essa mensagem se eu não convidar os irmãos a baixarem sua cabeça e confessar seus pecados agora.
Vamos fazer isso, irmãos. Confesse seu pecado a Deus. Não é desculpa aí. Olha para dentro do seu coração e perceba o quanto longe provavelmente você possa estar de Deus. Quantas decisões erradas. Esquece pastor, esquece sua igreja. É você e Deus. Quão longe você pode estar de Deus nesse momento. Passou uma semana inteira, provavelmente leu a palavra, ouviu ela, e ela voltou vazia. Não gerou arrependimento, não gerou mudança, não gerou transformação. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de fazermos isso agora, Deus. Ouve a oração daqueles que verdadeiramente estão se colocando diante do Senhor e se arrependendo dos seus pecados, Deus. Em nome santo de Jesus. Amém. Segunda informação importante que o texto nos ensina a respeito de arrependimento é que o arrependimento ele produz frutos verdadeiros. O fato de simplesmente a gente reconhecer o nosso erro, irmãos, ele não demonstra arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno. Mas é o primeiro passo para aquele que deseja isso. Esse reconhecimento, ele traz consequências, ele traz atitudes santas, ele demonstra no rosto da pessoa o desejo do recomeço, o desejo de servir de novo a Deus. O texto de Lucas, meus irmãos, ele nos diz que imediatamente após cair em si, o rapaz toma a decisão de voltar para sua casa. Versículo 19 diz assim: levantou-se e foi para o seu pai. Esse negócio de crente dentro de casa não existe. Crente que ouve a palavra, lê a palavra e diz que está sendo trabalhado, não existe. Ou crente que apenas fica com a palavra do pastor no domingo, que não se alimenta na sua devocional, na sua vida de devoção diária, de leitura diária, de oração, não existe. O pastor da sua igreja, eu e o pastor Elcio não temos poder para salvar ninguém. O que nos salva é Cristo Jesus. O que nos alimenta é a palavra. Crente dominical não resiste. A Bíblia diz que arrependimento genuíno produz frutos verdadeiros. O crente arrependido, ele deseja estar novamente na presença do Pai e toma decisões rápidas em direção a Ele. Ele decide voltar atrás, ele decide encarar de frente o problema, ele decide mudar a direção das suas decisões. Mas eu queria que os irmãos olhassem para esse texto aí e observassem que há necessidade de alguns passos importantes nesse processo. Primeiro passo, quebrar o orgulho. Orgulho é uma praga, irmãos. Orgulho faz a gente sempre achar que a gente está num patamar acima daquilo que a gente realmente está. Orgulho sempre faz a gente achar que aquela palavra que está sendo ministrada ali é para todo mundo, menos para mim, então não preciso prestar atenção. Talvez porque a palavra está penetrando tanto, confrontando tanto, a gente não precisa ter tanta atenção àquilo que está sendo ministrado. Quebrar o orgulho e voltar até seu pai humilhado e confessando que nada do que fez deu certo, foi o primeiro passo desse jovem rapaz. O texto poderia dizer para a gente que ele chegou diante do pai dele, o pai dele, e aí filho, como é que foi lá? Ah pai, foi bom, mas eu decidi voltar para casa. Eu gosto de lá, tenho bons amigos lá, deu super certo, olha, se eu quiser voltar de novo semana que vem, eu vou ter oportunidades lá também. Mas agora eu queria vir aqui para ficar com o senhor. Eu quero demonstrar o meu amor para o Senhor. O texto não diz isso para a gente.
O texto diz para a gente que esse rapaz quebra o orgulho do seu coração, volta ao seu pai arrependido, humilhado, e confessa que absolutamente nenhuma decisão sua promoveu vida e liberdade que ele tanto buscava. Não há arrependimento genuíno e não há perdão de pecados sem reconhecimento da sujeira do nosso coração. De fato, eu queria que os irmãos se identificassem com esse jovem. Essa atitude de voltar atrás, de chegar lá na frente de todo mundo e pedir perdão, não é uma atitude fácil não, irmãos. É a primeira barreira que a gente enfrenta, que o arrependido enfrenta, é às vezes o nosso julgamento carnal sobre eles. Porque da mesma forma como temos dificuldade de nos arrepender e abandonar o orgulho, clamar por perdão e por arrependimento, por auxílio, é a mesma facilidade nós temos de julgar aqueles que arrependidos se voltam a nós pedindo perdão. A nossa tendência é olhar com superioridade, apontar o dedo para a pessoa e dizer assim, ó, eu disse. Olhamos para a humilhação como algo que nos desvaloriza. Nas nossas conversas informais, normalmente a gente diz assim, não deixa ninguém pisar em você não. Não deixa ninguém botar você debaixo do pé dele não. A humilhação para a gente é vergonha, mas na Bíblia a gente não encontra isso. A humilhação para o arrependido é vitória. Quebrantamento, a humilhação para aquele que deseja voltar aos caminhos do Senhor é a oportunidade de ter no seu coração vida produzida novamente. Segundo passo, além de reconhecer que estava errado diante do ofendido, há também a necessidade de falar, de pedir perdão. Mas são nessas atitudes que presenciamos o coração desejoso do jovem que pecou contra o seu pai de voltar a viver com ele. O rapaz da parábola teve essa atitude. Versículo 21. Presenciamos o processo de queda ou de quebra desse orgulho e o pedido de perdão. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Meus irmãos, que mudança enorme desse rapaz. É isso que arrependimento genuíno produz. Não parece o jovem do começo da nossa parábola. Arrependidos não tem como ser os mesmos. Esse é o próximo passo no arrependimento. Ele produz fruto na vida daquele que é atingido pela graça. O arrependimento genuíno, ela produz ou ela devolve para o arrependido alegria, paz, longanimidade, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, volta a fazer parte da vida daquela pessoa. Além disso, o arrependido, com a sua atitude de humilhação, ele passa agora a influenciar a vida de outras pessoas, ele atinge as outras pessoas à sua volta, que passam a olhar para ele não como referência do que não fazer, mas referência do que é ser servo de Deus. Principalmente alguém que reconhece os seus erros, os seus pecados e se volta para Cristo. Observa comigo no versículo 20, irmãos. Que antes mesmo do rapaz dizer qualquer coisa, o pai que o amava aguardava ansiosamente, santamente, o arrependimento e a restauração do seu filho. De forma que o texto nos diz que, estando esse jovem ainda lá longe, o pai o viu e cheio de compaixão, o pai corre em direção do filho. E o pai o abraça, o pai o beija, o pai o recebe de volta. Meu querido irmão, Deus age assim conosco. Deus, ele deseja que o nosso coração esteja arrependido e pronto, de fato, para buscá-lo. Deus, ele espera a nossa volta com compaixão, dando para nós a oportunidade do perdão e do recomeço. E eu pergunto para você, de novo você vai sair daqui nessa noite sem agarrar essa oportunidade? Irmãos, arrependimento genuíno promovido pela obra salvífica de Cristo na cruz, ela deve produzir isso em mim e você.
quando arrependidos, ela promove mudanças palpáveis, reais, visíveis e principalmente duradouras. Diante do seu confessar de pecados a Deus, diante daquilo que até agora nós temos chamado de arrependimento, você tem notado essa mudança real na sua vida com frequência? Quando você confessa os seus pecados a Deus, de fato você reconhece mudanças palpáveis, reais, visíveis e principalmente duradouras? Se você não está contemplando isso, não é arrependimento genuíno. Por fim, a terceira e última característica do arrependimento que esse texto nos apresenta aqui, é que o arrependimento ele produz alegria e satisfação de desfrutar de novo da graça de Deus. Então não é simplesmente olhar para mim, para dentro de mim, reconhecer o meu estado de sujeira e confessar os meus pecados. A Bíblia diz que o arrependimento genuíno, ele produz em mim desejo de voltar a viver aquilo que eu vivia quando não tinha permitido que o pecado dominasse o meu coração e fizesse tanto estrago nele. A gente volta às práticas de quando a gente estava em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com a igreja, louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor, sendo uma testemunha fiel lá fora e aqui dentro. Não tem como, depois de arrependidos, voltar e sentar no meio do povo de Deus e as pessoas passarem por nós e nem perceber, estampado no nosso rosto, a alegria de voltar à comunhão a Deus. Sem dúvida, irmãos. Após ter ido ao Pai e confessado o seu pecado, pedido perdão, a alegria e a paz do Senhor inunda o coração do jovem dessa parábola. A ofensa havia sido perdoada, irmãos. O que impedia ele de ter agora um relacionamento com o Pai, a não ser o pecado já confessado? Normalmente nós não permitimos que esse ciclo se feche, nem nas nossas vidas, porque a gente insiste, mesmo confessando os nossos pecados, em manter o peso da culpa nos nossos ombros, e nem mesmo permitindo que as pessoas à nossa volta gozem de fato da alegria da restauração. O tempo todo a gente fica apontando os erros cometidos no passado para essas pessoas, mesmo depois de arrependidas, mostrando frutos palpáveis, mudanças reais, atitudes, um lutar constante. A nossa tendência é ficar lembrando as pessoas de um pecado ou do passado longe dos caminhos do Senhor. Queremos que as pessoas sofram mais do que aquilo que o próprio pecado já produziu na vida delas. A gente quer que as pessoas sofram por a gente passar por elas e virar o rosto, para que elas vejam que nós somos santos e como pecadores a gente não pode nem olhar para o rosto delas. A gente não deseja que essas pessoas entrem pela igreja e humilhadas, envergonhadas, se sintam constrangidas nem de olhar e cumprimentar a gente. Não, a gente quer que elas se sintam muito mal no nosso meio. E que de preferência saiam daqui arrastadas, chorando. Não por estarem arrependidas, mas porque o nosso juízo está sendo feito. A gente sente um prazer, irmãos, gigantesco na condenação diária das pessoas à nossa volta quanto aos seus pecados. O que depender da gente, mesmo arrependidos, essas pessoas sentirão sempre o gosto amargo das suas escolhas erradas. Mais ou menos o que as esposas e os maridos fazem num relacionamento que ainda não foi restaurado em nome de Cristo. Os pedidos de desculpa e perdão são feitos, aparentemente está tudo bem. Nas primeiras oportunidades, mas lá atrás...
ao contrário do nosso senso equivocado de justiça, Deus ele promove verdadeira alegria, irmãos, no coração do homem arrependido. Porque o seu relacionamento com o Pai foi restaurado. Aquela pessoa ali, uma vez confessados seus pecados, humilhada pelas suas próprias escolhas, ela senta, ouve a palavra restauradora e ela não quer ir embora. Quantas vezes a gente vê pessoas saindo do meio da igreja correndo porque não querem encontrar com ninguém? Não porque temem a pessoa perguntar, olha, como você está? Que alegria que eu tenho de revê-lo aqui. Não, mas porque sentem o medo da justiça, né, carnal dos homens que se autodenominam crentes. Eu queria que os irmãos observassem comigo, na nossa parábola, que esse homem não queria mais nada do pai dele. Essa alegria era apenas manifesta no confessar dos pecados desse rapaz e no prazer de simplesmente poder ter o seu relacionamento restaurado. Ele não chega para o pai e diz assim, me dá tudo de volta, eu quero a posição de honra. Não, Senhor, Pai, me coloca lá entre os menores do seu trabalhador, mas o que importa para mim é estar na tua casa. Eu não quero que ninguém nem saiba o meu nome. Eu não quero que ninguém nem se lembre de mim, que ninguém sequer saiba o número do meu telefone. O que importa para mim é estar ali para ouvir a tua palavra. Versículo 21. Está aí ainda não, Felipe. Esse texto nos mostra para a gente que a alegria desse jovem não é apenas manifesta no confessar dos seus pecados. Ele confessa isso a Deus em outras palavras, dizendo, Pai, eu estou arrependido, eu preciso do teu perdão, eu entendi que estar do lado, ao teu lado, é o que eu devo fazer, é o que eu devo desejar, me dá novamente essa oportunidade, eu reconheço que eu não sou nem digno dela, eu não deveria nem estar aqui na tua presença, mas eu me coloco na condição de posição, em aceitar o que o Senhor tem para mim, só me deixa estar contigo de novo. Arrependimento genuíno, irmãos, ele traz satisfação simples de ter a graça de Deus presente na sua vida. Ele faz a gente olhar para dentro da gente, olhar para a graça de Deus manifesta sobre nós por meio do perdão e simplesmente nos sentir privilegiados. Ela não reivindica posições, ela não quer benefícios. Arrependimento genuíno não promove na gente desejo de benefício. Ela reconhece erro, ela reconhece a perda de privilégios, mas o desejo de novo de viver debaixo do perdão e da misericórdia do Senhor. Tem um texto muito interessante do nosso salmista Davi, por favor, Felipe, 32, 1 a 5, que ele diz o seguinte: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha calado os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Eu não encobri as minhas falhas, as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Você vê alguma imposição aí, irmão? Você vê ordem? Pelo contrário, nós vemos aqui submissão. Nós vemos a alegria desse homem de desfrutar da graça e da oportunidade do recomeço. O arrependido, genuinamente, ele não tem medo de perder respeito. Ele não está preocupado com o seu bom nome. Ele não visa relacionamentos, oportunidades financeiras, cargo. O importante para ele é estar bem com Deus e com aqueles que porventura ele também ofendeu. E o pai, sensível ao coração desse jovem, e a condição de verdadeiramente arrependido, o perdoa.
Deus, sensível ao estado do nosso coração e à condição de arrependidos genuinamente, nos perdoa e nos recebe de volta com honra. Muita festa. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto nos seus pecados e delitos, longe de mim, preso nas armadilhas de Satanás e nas mentiras do engano do seu próprio coração, mas agora ele está vivo. Ele estava duro, insubmisso, rebelde, obstinado, perdido. E foi achado. Meu querido irmão, como um pai amoroso, um pai cheio de compaixão e misericórdia, ele não deseja ver a gente, seus filhos, comendo lixo, maltrapilhos. O arrependimento genuíno, ele produz restauração plena, que parte de Deus. Se você chegou nessa noite agora confessando os seus pecados diante de Deus, está de fato se colocando arrependido genuinamente, Deus aceita o seu pedido de perdão. E a Bíblia diz para a gente, em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos eles e nos restaurar a comunhão com Ele. E a Bíblia diz para a gente que Ele nos recebe de volta, com honra e com muita festa. Eu não conheço o seu coração, mas Deus sabe o que está lá dentro. Talvez você poderia estar em tantos outros lugares. E Deus decidiu te trazer para cá nessa noite para ouvir essa palavra. Para você que já entregou seu coração a Jesus, você poderia estar lá no aconchego da sua casa, no lazer lá da sua família, em alguma viagem, em algum passeio que seja um pouco mais atrativo. Mas Deus te trouxe para cá nessa noite. Qual o propósito disso? Para você que ainda não entregou seu coração a Jesus, o convite para você nessa noite é: arrependa-se dos seus pecados e reconheça que Jesus é o único capaz de limpar os pecados do seu coração e de dar a você vida eterna. Com tudo que nós ouvimos, com tudo aquilo que nós vimos nessa noite, eu queria fazer uma proposta para os irmãos. Uma proposta aos irmãos avaliarem se quando pecamos, estamos de fato nos arrependendo genuinamente, ou temos apenas sentido remorso. Quanto tempo você tem levado a sua vida espiritual empurrando com a barriga? Há quanto tempo você tem vivido espiritualmente da experiência e do compromisso de outras pessoas com Deus? O texto aqui nos mostra um pai amoroso, um pai que nos oferece a vida, um pai que nos oferece o arrependimento genuíno produzido pelo Espírito Santo que habita na vida daquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Nós estamos falando aqui nessa noite do Deus que oferece a você perdão e uma vida nova em Cristo Jesus. Mas nós não podemos sair daqui sem lembrar da seguinte ideia: arrependimento verdadeiro produz mudança permanente. Mudança essa que nos leva a um estado de humilhação santa, a um reconhecimento genuíno do meu pecado e, principalmente, trata o meu coração restaurando a minha paz e minha alegria. No texto que nós presenciamos nessa noite,
A consequência de um coração arrependido é perdão do Pai e recomeço de vida. E é isso que Deus tem para te oferecer nessa noite. Como você vai sair daqui nessa noite? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Como acabei de dizer aos irmãos, eu não acredito em coincidência ou escolhas próprias sem significância nenhuma. De fato, eu acredito que Deus nos trouxe para cá nessa noite. Como eu disse aos irmãos, eu não acredito em acaso. Mas eu acredito num Deus soberano, justo e bom, que me ama e te ama tanto que decidiu te trazer para cá. Que por meio dessa palavra que está sendo pregada, mais uma vez você tem a oportunidade de confessar os seus pecados a Deus, de se arrepender deles e voltar para o Senhor. Eu não creio que você é mais um aqui nessa noite. Eu creio que Deus te chamou, te escolheu, te separou e te trouxe para cá. Deus não olha a gente no coletivo. Deus conhece o nosso coração, o nosso íntimo. A palavra de Deus hoje, nós aprendemos, ele diz o seguinte: eu estou pronto a te perdoar, pronto a te dar vida nova. Basta você reconhecer que eu sou o seu único Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados e correr para mim. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Senhor, muito obrigado porque a tua palavra ela penetra no nosso coração. E ela expõe talvez áreas que a gente tenta no dia a dia fingir que elas não nos incomodam. Mas nós sabemos que esse assunto, arrependimento genuíno, ele é necessário para a nossa comunhão contigo, Deus. E provavelmente nós estamos já vivendo uma vida apenas dominical ou de confessar de pecados gerais, Deus, e o Senhor não se agrada disso, Deus. O Senhor não quer robôs, Deus querido. O Senhor quer homens que te amam, homens que te adoram verdadeiramente, homens que lutam para se apresentar diante do Senhor puros, limpos, Deus, com seus pecados confessados, perdoados, com corações arrependidos e prontos, Deus, para recomeçar tudo de novo. Senhor, o Senhor conhece cada coração nessa noite. E eu peço ao Senhor que o Senhor fale no coração de cada um, Deus querido. Eu peço ao Senhor que o Senhor já esteja falando e que pecados estejam sendo confessados ao Senhor, para que saiam daqui homens e mulheres usados poderosamente na tua mão, Pai. Com pecados confessados, Deus. Com alvos muito claros, estabelecidos de um viver santo, de ser uma bênção no meio da tua igreja, de ser uma testemunha fiel lá fora, entre aqueles que ainda não te confessam como Senhor e Salvador, Deus. Mas sozinhos, Deus. Eu clamo ao Senhor que sozinhos a gente reconheça que a gente não consegue, Pai. Então venha ao nosso encontro, Deus querido. Promove no nosso coração esse arrependimento genuíno, Deus. E nos traz essa paz que nossa alma tanto anseia, Deus, tanto procura. E nós, os crentes, já desfrutamos, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela bênção de poder mais uma vez contemplar a tua palavra. De mais uma vez te procurar e o Senhor se fazer visto. O Senhor permitir que a gente olhe para o Senhor e para a tua palavra e veja a tua vontade. Deus nos ajuda a praticar isso durante a nossa semana, diante do nosso viver, Pai. Nos leva agora de volta para os nossos lares, em segurança, Deus. Tenhamos uma semana, Senhor Deus, abençoada, uma semana de lutas, Deus, mas de muitas vitórias, Pai querido. Vitórias contra o nosso próprio coração, vitória contra os nossos próprios pecados, vitória, Senhor Deus, contra a própria inclinação nossa de fazer aquilo que não te agrada e não te honra, Deus querido.
Eu peço ao Senhor, não permita que esse texto de hoje saia da nossa cabeça durante a semana, Deus. Senhor, nós louvamos ao Senhor pelos nossos visitantes, que saiam daqui cheios da alegria do Senhor, alimentados com a Tua palavra, que saiam daqui conhecendo um pouco mais de Ti, se alegrando no viver com o Senhor, Pai. Se porventura há entre nós aqueles que ainda não confessaram o Senhor como Senhor e Salvador, que nessa noite estejam fazendo isso, ou já tenham feito isso, Deus. Obrigado pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Obrigado que o Senhor tem permitido. Na verdade, o Senhor tem nos dado abundantemente, Deus. E obrigado que o Senhor nos permite te honrar com aquilo que nem é nosso, Deus. Senhor Deus, cuida também dos doentes, daqueles que estão passando alguma área difícil, Deus, alguma luta pessoal. Vai ao encontro desses queridos irmãos, traz renovo, encorajamento. Relembra esses queridos irmãos da Tua presença, da Tua alegria, da Tua salvação, Deus. E nos traz semana que vem, debaixo da Tua misericórdia, da Tua graça, para juntos, Deus, como igreja, darmos continuidade à adoração ao Senhor, Deus. Durante a semana provavelmente estaremos sozinhos. Se é com 2 ou 3 irmãos, mas juntos como igreja, Deus, no domingo que vem para Te adorar, para Te cultuar, Senhor. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar.